né? Não se perca, não. Mantenha aí a sua firmeza para com as coisas santas. Não se perca, não se desvie para lado nenhum, viu? Porque bom mesmo é só Deus. O pai não é bom, a mãe não é boa, os irmãos, só Deus é bom. O pastor não é bom, só o único bom pastor é Jesus Cristo. Isso que eu estou falando está na Bíblia Sagrada. Nós temos é que ver bondade verdadeira no nosso Deus e Senhor, a quem nós agradecemos por esta semana, por esta terça-feira, por esse terceiro dia da semana. Agradecemos porque o Senhor tem perdoado tudo aquilo de errado, tudo aquilo de falso, de hipocrisia que nós carregamos dentro de nós. O Senhor tem perdoado as nossas fraquezas, as nossas lambanças. Se nós nos arrependermos, e nos arrependemos, o Senhor perdoa. O Deus bom, eterno, único e verdadeiro. Aquele a quem um dia nós vamos ver face a face. O bom Senhor, o Deus da glória, a verdadeira majestade. Muitos homens se revestem de majestade, de poder. Muitos homens, por debaixo dos panos, pegam a sua parte, ou aquilo que acham que é sua parte, mas um dia, para muitos, o dia está longe, para outros o dia está muito perto. Vão se encontrar com o verdadeiro, com o único, reto juiz. Glórias a ti, Senhor. Recebe-nos nesta manhã como adoradores do Senhor. Aceita-nos. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de mentira. Livra-nos também dos mentirosos. E fala conosco. Esta é a minha oração. Por mim, pelos meus amados e amadas em Cristo Jesus. Amém. Muitas coisas, veja bem, não estou fazendo previsão e nem estou profetizando nada não, hein? Estou falando aquilo que está na Bíblia, tá? Não vem que essa não estou profetizando, vem que essa conversa. Eu profetizo todos os dias quando eu prego a Bíblia. Aí sim, daqui a pouquinho eu vou profetizar. Por quê? Porque eu vou pregar a Bíblia. Este é o serviço do profeta nos dias de hoje. Pregar a Bíblia. Não é ficar trazendo profecia, porque não existe. Profecia está na Bíblia. Então, muitas coisas têm por acontecer, né? Eu já falei isso, você vê que depois que a gente fala, sempre as coisas acontecem. É claro, o mundo não para. Você já observou?
A pessoa nasce, a pessoa morre, a pessoa fica triste ali 1, 2 dias, 3, tal. E daqui a pouco está tudo normal, a vida segue. A vida segue. O que mudou de ontem para hoje? A vida está seguindo. Alguém deixou de ir ao médico agora de manhã, alguém deixou de tomar café da manhã, comprar o pão, o leite, alguém deixou de ir trabalhar por algum acontecimento de ontem. Os irmãos são pessoas inteligentes, eu creio que estão entendendo tudo que eu estou falando. Não, nada mudou, a vida continua normal. Porque nós somos hipócritas. A gente quer sempre que o outro faça. E se for conveniente, a gente vai atrás. Se não for, a gente fica aqui no resguardo. Nós somos assim, um ser humano. Então tem muita coisa por acontecer aí. A Bíblia diz isso para nós. Muita coisa. E a vida vai continuar. Daqui a pouco vai acontecer o arrebatamento, tá? Vai ser aquele, olha, sumiu gente, foi isso, ET levou, abduziu, e não sei o que, e tal, e bola, e plá, e não sei o que. 15 dias, tudo vai estar normal. O que caiu, caiu, o que quebrou, quebrou, mas a vida vai continuar seguindo. As pessoas vão continuar traindo, roubando, mentindo, com falcatrua, com cheque sem fundo, e vai continuar tudo assim mesmo. É assim. Não se engane. Não se engane. E falando em sinceridade, que falta que faz a sinceridade nos dias de hoje, né? Muita falta. Muita falta. Muitas coisas fazem falta. Nós sentimos que faz falta. Não vou dizer que a sinceridade é a primeira, ou é a segunda, ou é a terceira. Mas que faz muita falta, a sinceridade faz. O que é sinceridade para você? O que é? Sinceridade. Vamos ver se alguém aí resolve dar o ar da graça e falar, olha, sinceridade para mim é tal coisa. Sinceridade para mim é isso, é aquilo outro. Vamos ver. É que tem um tempo, né, da internet, 20 segundos e tal. E o nosso tempo vai passando, né? Aquele ponteirinho ali não para, ó. É o tempo aqui na Terra. A nossa vida é marcada por esse tempo aqui. Agora, para Deus, isso aqui não existe. Para nós aqui é 10 horas, 31 minutos e 45 segundos. Para Deus não é hora nenhuma. Aí, do Edjalma e o Jaico. É perfeito. De novo, antes de todo mundo. Tá certo. Os dois estão corretos. Então, sinceridade seria... Estou quase bom da gripe. Um mês já. Sinceridade, a gente pode dizer que é assim, a qualidade de não fingir, estar livre do fingimento, do engano, da hipocrisia. Então, uma pessoa que não finge,
não engana e, obviamente, não é hipócrita, ela é sincera. Você conhece alguém assim? Estava estudando aqui ontem, tem um tempo da tarde que eu tiro para estudar. Eu preciso fechar esse negócio aqui, senão ainda tem, né? Bom, enfim, e eu estava lendo, isso que me fez falar hoje sobre isso. Eu estava lendo uma frase em umas... Freud escreveu uma opção de cartas, tal, inclusive de amor, né, falando de amor. E eu acho que foi Freud, que agora estou confuso aqui, se foi Freud ou foi Lacan, não sei. Um dos dois. Que ele dizia assim, que ele fala a verdade, acho que foi Lacan, ele fala a verdade. Lacan falou, não foi Freud. Pronto, tá aqui, já lembrei. Mas não toda a verdade. Porque toda a verdade ele não conhece. Então, se ele falar que ele fala toda a verdade, ele está mentindo. Ele estava, né? Porque ele já partiu. E eu fiquei pensando naquilo. Isso que me fez hoje falar sobre sinceridade, verdade. Porque a gente acha que fala que é totalmente sincero. A gente acha que fala totalmente a verdade. Mas toda a verdade, toda a sinceridade nós não temos. Nós não conhecemos. Por causa disso que eu cheguei à conclusão que as pessoas sinceras representam a si mesmas como honestas, pelo menos nas suas palavras. Elas são livres de conversa fiada, lisonja, embelezamento para falar de alguém, né? Fofoca. Tem gente que ganha dinheiro, ganha vida fofocando. E o pior é que tem gente que acompanha essa gente, né? De repente você acompanha as fofocas. A Bíblia, amados irmãos e amadas irmãs, valoriza muito a sinceridade, mas muito. A Bíblia toda, do Velho, de Gênesis a Apocalipse, valoriza a sinceridade, ou pelo menos a busca pela sinceridade, né? Se você abrir, por exemplo, em Romanos, capítulo 12, versículo 9, ou 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6, você vai ler lá que o amor seja sem hipocrisia. Sem fingimento. Hipocrisia é fingimento. No frigir dos ovos ali. É fingimento. Se você abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, você vai ler lá: a fé também deve ser sincera. A fé deve ser sincera. A própria fé não pode ter interesse. Ela precisa ser sincera. Se você tem interesses em Deus, sua fé não é sincera. Sinto muito falar isso para você. Mas se a fé deve ser sincera, 1 Timóteo 1,5, o que está errado no que eu estou falando? Eu preciso de Deus para isso, para resolver. É interesse, então tua fé não é sincera. Existem denominações que sobrevivem
da mentira, da hipocrisia, da falsidade e da falta de sinceridade, porque leva as pessoas a adorarem a Deus por interesse, enquanto que a fé deve ser sincera. Se você for lá no Velho Testamento, por exemplo, Josué, capítulo 24, versículo 14. Você vai ler lá sobre a necessidade de sinceridade na adoração. Nós temos que ser sinceros quando a gente vai adorar a Deus. Eu estou precisando que Deus resolva um assunto para mim. Eu vou adorar a Deus. Fica adorando aí. Fica aí. Está fingindo para você mesmo. Você acha que Deus não sabe? Nós temos que ter alegria, prazer em adorar a Deus, não por necessidade. Mesma coisa quando a pessoa faz uma ofertazinha, né? Aliás, irmãos, não esqueçam de ajudar o nosso trabalho aqui. Não esqueça. Mas a pessoa faz oferta, eu vou fazer porque não sei quem falou que se eu der 10 eu vou ganhar 100. Pronto, acabou, morreu aí, você não vai, não tem propósito, não tem nada aí. Não existe isso na Bíblia. Se você abrir Josué 24:14, você vai ler o quê? Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas que coisa mais clara que isso? Às vezes a pessoa veio lá de uns ensinamentos do pai, da mãe, de uns costumes, e ele veio para o cristianismo e carrega isso, arrasta isso junto com ele. Josué 24:14 esclarece, olha, joga fora essas coisas aí, adora a Deus com alegria, com sinceridade. A irmã escreveu aqui, a sinceridade faz parte do nosso caráter. Tá certo também, não está errado. O que a gente precisa começar a entender na nossa vida, por causa disso que eu gosto de estudar, viu? É que sinceridade, irmão, não é uma virtude em si. As pessoas acham que sinceridade, honestidade, isso não é virtude. Em si, não. Por quê que não é virtude? Porque uma pessoa pode estar sinceramente errada. Somos bem intencionados, né? Tá cheio de gente bem intencionada por aí, e eu levo a coisa às vezes muito leve, ou procuro leveza, né, naquilo que falo. Tem coisas que não dá para usar leveza, né? Mas eu digo assim, o caminho do inferno está cheio de boas intenções, do lado direito e do lado esquerdo. Porque normalmente os caminhos têm grama, plantações, flores, né? Mas o caminho que leva para o inferno é um caminho cheio de boas intenções dos dois lados. A pessoa era sincera, mas estava errada. Quanta gente é sincero no erro?
Por exemplo, eu sou meio ruim de exemplo, né? Mas vocês entendem. Alguém acredita sinceramente que existem marcianos. Quer dizer, ele acredita sinceramente em vida em Marte. Mas isso não significa que existe vida extraterrestre. Ele acredita. Ele é sincero, ele acredita. Mas está errado. Ele está errado. Quanta gente acredita em OVNI, né? Eu acho que tenho até alguma coisa preparada aí para falar por esses dias sobre o assunto de novo. Alguém acredita num santo. Santo tal, santa tal. Ela é sincera. Eu creio na sinceridade dessas pessoas. Acredita. Ou a pessoa crê em Krishna, que crê que Krishna é um deus, lá do Hare Krishna, né? Não muda nada. Ele é sincero, ele acredita, mas o Krishna não vai passar a ser Deus porque ele acredita. Por causa disso que a sinceridade não é uma virtude em si. Porque a pessoa pode estar errada na sinceridade dela. Somente quando a gente aplica a sinceridade na busca pelo Senhor, pelo grande eu sou, pelo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é que nós então entramos no campo da justiça que agrada a Deus. Você pode ser muito sincero, errado. Você quer ler sobre isso na Bíblia? É leitura curta. Eu não gosto de dar leitura longa para as pessoas, porque tem muita gente que não tem paciência para ler. Eu, por exemplo, não gosto de vídeo longo. Ontem eu tive que ver um vídeo de 45 minutos. Oh, meu Deus, que angústia! Abre, depois você lê, ou se quiser ler agora, você vai ler sobre isso. Mateus, capítulo 6, versículo 33. E Jeremias 29, 13. Não adianta você ser sincero. Mas eu sou sincero, mas está errado. Tudo bem, você é sincero. Ótimo, mas está errado. Está vendo, irmã, por que sinceridade, não que esteja errado, mas não é muito ligada ao caráter. Porque você pode ter você ser um bom caráter, mas acreditar em coisas erradas. Ser sincero nas crenças erradas. E a gente vai encontrar isso na Bíblia também, isso que eu acabei de falar agora. Se você abrir aí em Atos, capítulo 18, versículos do 24 ao 28, você vai ler isso que eu acabei de falar. A pessoa sincera, bem intencionada, mas sinceramente errado em um assunto importante. Você vai encontrar lá falando sobre Apolo. Né? Foi sincero, mas estava errado no assunto. Quantas vezes a gente é sincero, mas está errado. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Irmã? O Apolo, ele tinha um desejo profundo e sincero, né, de ensinar a verdade. Mas ele estava errado naquilo que para ele era verdade. Por causa disso que Deus, vendo a sinceridade do coração dele, e em se tratava de levar o evangelho, Deus envia até Apolo
a Priscila e Áquila para falar: o Apolo, ó, todo respeito, mas você está enganado. Quando ensinaram Apolo e Apolo entendeu melhor a mensagem do Evangelho, aí ele pregou e muita gente se converteu. Pregou a verdade sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Lê aí Atos 18, do 24 ao 28. Por que Deus fez isso? Pela pureza do desejo de Apolo. Ele não queria pregar para aparecer, para estar em cima de um púlpito, para receber aplauso, para chegar de limusine. Ele não queria cobrar 20, 30, 40 mil para ir pregar ali, aqui. Ele tinha sinceridade, ele queria levar a Cristo. Você está entendendo? Não que você tenha dificuldade de entender. Eu, às vezes, não consigo explicar determinadas coisas. Quando a gente se entrega à cruz de Cristo, o Senhor Deus nos perdoa. Precisa se entregar. Não é o evangelho pregado por aí. Se você sair daqui, o nosso culto termina 11h01, né? E você, à tarde, for em qualquer denominação aí, você vai ouvir algo muito diferente disso que eu estou falando. Por causa disso que eu digo para você, não entre nessa. Não que você não deva ir aqui, ali, você vai onde você quiser. Mas não mude. A verdade é a Bíblia. Quando a gente concorda com Deus sobre o nosso estado pecaminoso, Ele remove de nós, quando nós somos sinceros, né? Eu sou um pecador. Deus remove de nós, Ele apaga o nosso passado e nos dá um novo recomeço. A partir daquele instante em que nós verdadeiramente nos entregamos à cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 4 e 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E Deus também vai nos fazendo entender que não há necessidade de manter uma vida fingida ou hipócrita. Por exemplo, perdão, você, óbvio, né? Todo mundo entra na rede social, tal, vê isso, vê aquilo. Todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, abraçado, feliz. Fingimento. Porque a vida não é essa. Ah, pastor, mas então você está dizendo que a gente não pode sorrir? Não pode... Não! É que mesmo que o sujeito tenha acabado de dar um soco, uma agressão, ele está lá. Para tirar fotografia. Isso é fingimento. Não precisa ficar de cara fechada, não é isso. É ser natural, não fingido. Porque se você finge, você não é sincero. Um ator, por exemplo, quando está exercendo a sua profissão, ele está fingindo. Ele é um hipócrita. Aliás, o termo ator vem de hipocrisia. Nós temos que ser autênticos. Não estou falando no caso de um ator, né? Isso, Jair, festa de fim de ano de empresa.
é a maior prova de fingimento e de falta de sinceridade. Tá certo, obrigado, Jair, por esse exemplo. Festa de fim de ano de empresa. Todo mundo abraça, beija, aqueles abraços assim que parece que tudo fingimento. Acabou a festa, acabou o ano, começou, ó. Por quê? Porque as pessoas, elas querem agradar os outros e criam uma imagem pública. É a imagem da rede social, é a imagem da fotografia, é uma imagem para mascarar uma realidade pessoal. E isso prejudica a sinceridade. Mas então não pode rir? Não, eu não estou dizendo que você não pode rir. Ria se você estiver feliz, não para mascarar. Né? Quantas a gente vê marido e mulher lá na rede social, abraçadinhos, até em beijinho. Que 2 meses passa, separou. Ou o marido deu um tiro, matou a mulher, ou a mulher traiu o marido, sei lá. Entendeu? Aquilo era mentira. Isso não agrada a Deus. E a gente pode, se a gente não se cuidar, por causa disso que esse assunto está sendo abordado hoje. Né? Porque o Lacan falou lá, eu falo toda a verdade, eu falo a verdade, mas não toda. Porque seria muita pretensão minha dizer eu falo toda a verdade. Eu não conheço toda a verdade, como é que eu vou falar toda a verdade? Eu falo toda a verdade que eu conheço. Por causa disso que me trouxe aqui nesse assunto. E aí você vai mexer na Bíblia, a Bíblia fala isso. A Bíblia diz que a gente tem que ser sincero. Senão o nosso coração vai ficando longe de Deus. Vai ficando longe. Chega uma hora que a gente a insinceridade para com Deus. Por quê? Por quê? Todo o coração humano está disponível, está exposto ao orgulho e ao fingimento. Agora cedinho, eu estava estudando aqui, mexendo, buscando isso, aquilo outro, né? É um outro assunto. Mas para você, como todo coração humano está exposto ao orgulho e ao fingimento. Quantas vezes você já ouviu alguém dizendo assim, eu nasci num corpo errado? Quantas vezes você já ouviu isso? Então Deus errou. Não. Como não? Se você nasceu num corpo errado, Deus errou. E eu estava estudando sobre o assunto aqui agora de manhã também. Porque o coração é orgulhoso, é fingido. E nós precisamos ser sábios, né? Eu peço muito sabedoria a Deus, mas eu também peço inteligência, porque são coisas diferentes, né? E a gente precisa ser sábio e inteligente para permitir na nossa vida o acesso do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida, em todas as partes da nossa vida, pedindo para que o Senhor tire de nós o orgulho, tire de nós a falta de sinceridade, né? Para que a gente seja realmente tementes a Deus. Dá uma lidinha no Salmo 129, no verso 23. E o amor de Deus, irmão, irmã, você já ouviu isso?
Mas é bom, às vezes, ouvir de novo, né? A gente precisa descobrir o quanto Deus nos ama. E o amor do nosso Senhor não dá para medir. Não dá. Porque o amor de Deus não é um amor só de amor, mas é um amor que liberta. E essa liberdade do amor do nosso Senhor nos torna autênticos. Para servir os outros com alegria e com singeleza de coração. Está na Bíblia, viu? Servir com alegria e singeleza de coração. Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47. Senhor, tem muito a pedir hoje não, Senhor. Só pedir que o Senhor nos ajude a sermos sinceros. Sinceros. Sem fingimento, sem hipocrisia, sem engano. Ajuda-nos, Senhor. Nós queremos, porque eu não sei os meus irmãos, eu posso afirmar sobre mim. Eu não sou sincero o suficiente. Me ajuda. E todos aqueles que precisarem de ajuda, para que a sinceridade brote em cada um deles. Esta é minha oração, este é o meu pedido, no nome do Cristo Jesus. Amém.